Pessoal, então vamos lá. Nós começamos a falar nisso semana passada, mas vamos repetir. A alma é grande, ela é ampla e está pronta, mas não nos pertence. A ideia de que temos alma é estranha. Estamos numa alma, participamos dela, ela nos deixa participar de alguma coisa. Na atuação da alma, podemos observar que ela unifica elementos diversos. Realidades que aparentemente percebemos como contrárias encontram seu devido lugar nessa alma maior. Quando nos deixamos conduzir por ela, percebemos que aquilo que rejeitamos, julgamos falso ou tememos, encontra seu lugar em algo que depende de ambos e que nos alarga quando o acolhemos em nós. Então lembra, gente, que nós falamos aqui, demos exemplo da consciência, mostrando que a consciência ela não tem apenas uma feição, ela é volumétrica. Ela começa com um ponto, que é o ponto máximo de contração, né, que nós podemos organizar aqui como um átomo, e logo depois ela tem uma linha. Essa linha nós vamos desenvolver as moléculas, e essa molécula vai ter como característica a atração, o átomo vai ter como característica o movimento. Depois ela faz uma nova linha, essa linha então forma o vegetal, que vai ter como característica a sensibilidade, o vegetal já tem a sensibilidade. Depois desenvolve uma linha perpendicular, que vai formar o campo animal, que vai ter como principal característica o instinto, e depois faz uma nova linha onde tem uma consciência humana, essa consciência racional, do qual nós estamos presos a ela, e nesse momento da nossa fase evolutiva nós estamos nela. Mas à medida que ela aprofunda, ela se torna volumétrica, e é no processo volumétrico da consciência que nós vamos ter a intuição. Por isso que a visão de quem está na intuição é totalmente diferente de quem está na razão. A razão vai ter uma visão por análise e a intuição vai ter uma visão geral. Quando você pega, por exemplo, o Apocalipse de São João, que ele tem uma visão intuitiva, os anjos sempre falam para ele assim, vem, sobe e vê. É exatamente esse vem, sobe e vê que significa aí o campo intuitivo. Ou seja, em vez de você ver por análise, em vez de você estudar por análise, você vê por uma visão geral. Como compreender isso? O Baldo tem um exemplo bacana. Ele fala assim, pensa alguém que está numa floresta. E ele pega e vai andando dentro dessa floresta. À medida que ele vai andando, ele vai analisando o terreno, vai analisando a água, vai analisando as folhas, vai analisando as árvores e tirando conclusões de que como deverá ser a floresta como um todo. Então ele não sabe o tamanho da floresta, ele não sabe a dimensão da floresta, ele não sabe a quantidade de árvore que a floresta tem, mas ele sabe perfeitamente qual é a conclusão que ele possa chegar por análise para poder tentar definir uma lei geral. Agora pega alguém que vá voando e aproxima dessa floresta, vê o solo, vê o rio, vê o chão, vê o tamanho da floresta, vê as características da floresta, vê as principais árvores e que vê de cima. Então essa visão de cima é a visão intuitiva. E a visão por análise é a visão que você vai caminhando na floresta. Então assim acontece dentro do processo da visão nossa, a visão da consciência volumétrica. Então à medida que você ampara, você vai vendo. Então logicamente que nós começamos a entender que a consciência são vários bloquinhos desse aqui que vai se interagindo. Então você pega a superconsciência, já é volumétrica. Depois vem a consciência superior essa, que vai ser dois bloquinhos desse unidos. Então você vai entendendo como é que a consciência vai se alargando e como a visão de um campo é totalmente diferente da outra. Nós mostramos também que dentro da nossa consciência ela é dual. Ela tem uma fase personalidade, que é esse quadrinho vermelho aqui, e esse quadrinho vermelho é dual. Ele tem as duas forças, é sempre dual. Lembra que a vida é sempre dual. Tem o campo coletivo, que também é dual, certo? Mas tem um campo unitário, que conforme o autor vai chamar de consciência cósmica, vai chamar de um campo de lei. Então esse branquinho aqui é consciência cósmica. Essa consciência cósmica ela não é dual, ela é unitária. Ela é totalmente o bem. E aqui em cima nós poderíamos dizer então que está o campo do sistema. A interação entre o sistema e o campo de consciência cósmica é o que nós chamamos de graça. A Ená falou nisso na nossa prece hoje. Então a interação entre o sistema e o antissistema, entre a consciência cósmica, o ponto final da evolução em termos de antissistema, e a consciência sistêmica é a graça. Então a graça cai para todos. É exatamente esse campo aqui, ó, que não deixa com que a gente possa alijar ninguém.
Por quê? Porque o campo coletivo a gente vive dele, também não deixa alejar ninguém. E é exatamente essa consciência aqui que unifica tudo. É por isso que o direito de julgar não nos pertence. Nós temos o direito de analisar, no sentido de compreender para tomar consciência e auxiliar, mas não temos o direito de julgar. Por isso que Jesus foi tão claro, né? À medida que julgares, sereis julgados. Não nos pertence o direito de julgar. Então, consequentemente, como não nos pertence, pertence o direito de análise, para que você possa analisar a fim de refletir melhor em relação a você mesmo e o processo em que você precisa auxiliar, mas não pertence a julgar. Essa alma, então, não nos deixa alijar ninguém. É dessa alma que nós pertencemos, é desse conjunto coletivo que nós pertencemos. E a individualidade recebe o reflexo desse processo. Quando eu falo individualidade aqui, lembra sempre que eu estou falando de individualismo, que a individualidade é para onde nós estamos voltando. Nós estamos ainda na fase do ego. Então, consequentemente, não tem como, porque a lei que nos rege é exatamente essa lei aqui de cima. Por isso que o Baldi define pecado, conforme está lá nas epístolas de Paulo, como tudo aquilo que é contrário à lei divina. Ou seja, tudo aquilo que é contrário a essa lei que já está na nossa consciência em estado latente. Ela já está aí. E ela se manifesta na nossa consciência. É daí que surge a luta. A luta não surge só pela dualidade aqui, que nos marca. Não surge só por aqui, que nos tolhe. Mas surge aqui, ó. Porque aqui tem o campo ideário. Esse campo aqui coincide muito com aquilo que Platão explica. O campo arquetípico, o campo superior, né? A cidade de Deus, como diz Santo Agostinho. Quer dizer, esse campo aqui de cima, que é um campo que, querendo ou não, está na nossa alma, ele está latente, ele está no nosso inconsciente. E dentro daquela visão que a gente sempre fala, inconsciência não quer dizer que não tem atuação, né? A gente não tem percepção, mas ele está atuando na nossa alma. É por isso que esse choque entre essas forças, certo? Esse choque entre essas forças que dá essa condição. Você vê, Jesus, que já habitava aqui, indo para cá, ele deixa claro, eu também não vos julgarei, quando ele fala com a mulher. Eu também não vos julgarei. Ou seja, não pertence a ele o julgamento, porque ele poderia, na hora ele fala, ainda até fala, poderia julgar, mas não me compete julgar. O julgamento só pertence ao Pai. Certo? Então, nós podemos fazer análise, para que haja correção dos nossos destinos e auxílio ao próximo, mas julgar não. Ok? Arruma o microfone lá, que tem uma pergunta lá. Vamos, André? O cara tá aí sentado, rapaz, pensando que ele não vai fazer nada. Fala o nome. Carla Goiânia. Doutor Maurício, estou com dificuldade de entender. Alto. Tá ouvindo aí em Brasília? Fala um pouquinho mais alto só. Oi. Eu gostaria de entender, porque assim, na minha visão, somente o campo... Posicionar o microfone mais próximo da boca, a gente não tá ouvindo. Eu gostaria de entender, assim, porque para mim só o campo do sistema que seria único. Eu não entendi em relação, você falou o campo cósmico também, tem essa unicidade, não tem uma dualidade como aqui pra gente. Olha aqui, o sistema não é um campo, porque o sistema não é vibracional. Lembra que eu mostrei isso aqui? O sistema é intrínseco, ele preenche todos nós. Ok? Então o sistema está em toda parte. É como se fosse a onisciência e a onipresença divina. Então ele não é um campo, porque ele não é vibracional. Por mais rápido que seja essa vibração. Tá ok? Ele é intrínseco, ele é não local, ele está dentro de nós. Ok? Esses outros campos aqui são todos campos vibracionais. Entendido? E esses campos é um campo dentro do outro. A melhor maneira de entender é entender uma cebola. É como se fosse uma cebola. Vários campos. Então nós temos o campo de consciência cósmica, depois nós temos os campos superiores de totalidade, unidade, temos os campos coletivos de pensamento, depois temos os campos do pensamento, os campos familiares, os campos de grupo, os campos de nação. Tudo isso é como se fosse numa cebola. Tá claro? E nós estamos envolvidos por esses campos e por essa vibração. Todas essas forças são drenadas pela nossa personalidade. Então a nossa personalidade é um sistema de forças. Ok? E esse sistema de forças se pronuncia na nossa vida. Quer dizer, vamos supor, por exemplo, das milhões de forças existentes, você já consegue drenar conscientemente 5%, 3% dessas forças. O resto das forças atua no seu inconsciente. Tá claro?
E se manifesta quando você filtra, quando você sintoniza, quando você repercute. É por essa razão que a nossa mente, como eu mostrei aqui da semana passada, ela fica presa às mesmas imagens. Porque você fica acostumado apenas no campo de consciência que você já abriu. É o que Emmanuel chama de campo da consciência desperta. Então, um ponto da consciência que você já despertou, você fica nela. Então, você é acostumado a fazer as mesmas análises, você costuma fazer o mesmo tipo de raciocínio, você costuma fazer o mesmo tipo de acusações a você mesmo, acostuma fazer o mesmo tipo de relato. Você não muda. Como você não muda, esse conteúdo não flui. Então, ele vai fluindo pela insatisfação. Por isso que a insatisfação é a base do processo evolutivo. E a insaciabilidade e a insatisfação. Ou seja, a insaciabilidade que não te deixa parado. Você sempre quer mais, você sempre busca. Inicialmente no campo material, que é onde você está. Depois no campo psíquico, depois no campo do conhecimento, depois no campo do intelecto, depois no campo do espírito, mas você vai buscando. Então a insaciabilidade nunca deixa você parado. Quando você para, vem as crises de depressão, vem as crises de angústia, vem as crises de tristeza. Não tem como parar. Porque a insaciabilidade do desejo é a marca do processo evolutivo. Então você vai indo, porque na verdade você quer chegar aqui. E quando você chegar aqui, você quer voltar para cá. Então, consequentemente, você busca isso o tempo todo. Daí a insaciabilidade do desejo. Entendido? Próximo. A consciência coletiva obedece uma lei básica. Ninguém que tenha pertencido ao sistema pode ser excluído dele. A nenhum deles pode ser negado o direito de pertencer ao sistema. O que se passa quando, não obstante isso acontece, então a pessoa excluída é representada mais tarde por um outro membro do sistema e torna-se destino para ele. Por exemplo, o marido anterior é representado por um filho no casamento anterior da mãe. Então esse filho pode comportar-se como um rival diante do pai, pois inconscientemente representa o primeiro marido de sua mãe. A solução consiste em reconhecer o primeiro marido como integrante desse sistema. Olha que bacana. O que acontece? Se o universo é um holograma, todas as pessoas estão contidas em nós. Por isso que é possível fazer o Ho'oponopono, para quem conhece o Ho'oponopono. Por isso que é possível fazer interação e vibração à distância para as pessoas. Porque o conteúdo de todas as pessoas também está contido em nós. Se essa é uma força, o que é um campo? Um campo, pela teoria quântica, significa que o campo é representado, o campo é uma representação de uma força, certo? Que na física quântica também pode estar dentro da dualidade onda-partícula. Então, ele é representante de uma força. Então, se eu falo, por exemplo, o campo eletromagnético, você tem a força eletromagnética. E o fóton, que é o menor quanto desse campo de energia, nós podemos dizer que ele representa essa força. Okay? Ele representa essa força. E essa força é atuante. Então, se eu pego um campo vibratório, um campo mental, que também atua ora como onda, ora como partícula, nós podemos também falar em fóton mental, como diz André Luiz. Então, essa força é uma força viva que está dentro do campo. Essa força viva, ela vai encontrar um campo para se escoar. Então, para poder fluir, para poder atuar. Então, vamos supor, por exemplo, que nós temos aqui um ex-marido que é renegado. E isso acontece muito, né? Você pega o ex-marido e mata ele. Tanto é verdade que a gente chama de falecida. Né? O cara está vivo, mas você chama falecida e o falecida. Certo? Você tenta matar essa relação. E muitas vezes, dentro da família, tem filhos, muitas vezes tem ligações que não tem como acabar. Nós estamos interligados. A gente tenta excluir. E a própria lei da reencarnação, ela é inclusiva. Se você notar bem, se você pegar, por exemplo, vamos pegar lá, como eu já citei aqui, 50 anos depois de Emmanuel, você vai pegar aqui aquelas pessoas que viveram há 2.000 anos, eles se agrupam no plano espiritual, mesmo aqueles que erraram, e aceitam de novo voltarem junto e mergulhar na carne junto com os laços no campo da amizade, da família, para poder reconstruir. Aí o esquecimento é uma bênção. Por quê? Porque ele funciona como uma medida de recomeço. Agora, quando você não faz esse processo, essa vibração vai pertencer ao sistema. Ele vai atuar. E quando ele encontra alguém, esse alguém vai funcionar como um médium desse sistema. Então, além das forças individuais, então vamos supor, por exemplo, que eu tenho um filho do segundo casamento, com o marido do segundo casamento, e esse filho de uma hora para outra começa a fazer uma oposição fortíssima no pai. Além dos processos da personalidade,
certo? Ou seja, além dos processos da personalidade, vão estar atuando no campo coletivo. Então vamos supor, por exemplo, que o filho tem uma mágoa do pai. Muito bem, então a raiva que ele está tendo do pai representa, por exemplo, 30% do conteúdo. Certo? Os outros 20% está ligado a processos reencarnatórios do passado. Os outros 30% está relacionado ao campo. Por isso que eu chamei o nosso curso de constelação psíquica. Porque ele é muito além da constelação familiar. Ou seja, significa todas as forças que constelam no campo da personalidade. Então, quando você for estudar um problema, não dá para você estudar ele apenas numa direção. Não adianta falar assim, não, é coisa da vida passada. Calma. Ela pode ser coisa da vida passada em determinada percentual, em determinada porcentagem. É claro? Ou seja, dentro da vida passada tem alguma coisa aí em torno de 30%. Nós temos na vida atual, devido a mágoas, a traumas, a problemas, 20%. Nós temos aí do complexo familiar, 30%. Então são as mais diferentes forças que estão atuando. São as mais diferentes formas que está sendo mantida. E que muitas vezes levam a um processo de revolta, levam a um processo de oposição. Então toda vez que nós formos estudar essas forças, nós temos que ter cuidado em estudá-las. É por isso que o tratamento nunca ele é unidirecional. Nunca é um sistema só. Você muitas vezes vai ter de pegar essa pessoa e ajudá-la a trabalhar interiormente para superar os conteúdos de aversão que ela possui. Interiormente, psicologicamente, para os traumas que muitas vezes estão ali facultando desequilíbrio. Vai ter de trabalhar o campo familiar para tirar aquelas forças familiares, ordenar aquelas forças familiares, tirar não, a palavra está errada. É ordenar as forças familiares no sentido de fazer um fluir de maneira mais adequada. Vai ter de dar condições para que o indivíduo se aperfeiçoe interiormente, para que ele mude de sintonia, muda de processo. Então você vê que é um envolvimento global. Por isso que o tratamento é um tratamento cuidadoso, um tratamento que a gente tem que fazer sempre na direção do autoconhecimento, para que ele possa dar resultado. E muitas vezes nós estamos trabalhando com forças milenares, né? Forças muitas vezes que já estão no campo familiar, por exemplo, há séculos. Então nós temos que tomar toda essa visão para que a gente possa entender as nossas tendências, as nossas questões pessoais, os nossos procedimentos íntimos. Então por isso que a forma adequada é honrar. Não, olha aqui, é honrar o ex-marido dentro da família. Não, dar para ele o local. Não, já tive uma família. Honrar aí, na palavra honrar, significa acatar, aceitar, não excluir, certo? Não julgar, não condenar. Tem de honrar o Tiãozinho. Você põe o microfone na boca. Não dá para excluir o Tiãozinho. Tiãozinho é inexcluível. Tá claro? Então, quando a gente faz isso, você começa a ordenar o fluxo. Começa a ordenar a ordem. Coloca assim, toda exclusão é como se fosse uma parede. Aquele fluxo vai vir bater na parede e causar uma série de consequências. E toda vez que você acata, aí esse processo flui. Ok? Oi. Pode. Fala o nome, André. É o André de Goiânia. Olha, se a gente está falando de campo, e ao mesmo tempo a gente está falando que nós estamos todos interligados. Inclusive nos vários níveis de evolução, animal, mineral, vegetal. Isso. Quando você, eu não vou dizer excluir, mas quando você agride um animal, ou você mata um animal, a gente ainda mata para comer, de que maneira que isso ressoa na gente? Olha, Emmanuel no livro O Consolador, ele fala que a alimentação de animal é um erro, que a humanidade já poderia superar, certo? Mas que ainda não conseguiu superar por os problemas econômicos que estão envolvidos nessa questão. Mas que a humanidade, com os recursos que tem de inteligência e tal, já poderia ter como alimento muita coisa que substituiria a necessidade da gente viver dos animais. Então acredito que à medida que a gente for evoluindo, a nossa compreensão dos animais e a compreensão dos reinos inferiores a nós, não estou falando só dos animais, dos vegetais também, de tudo, passa a uma compreensão maior. Então, na verdade, nós temos um movimento hoje que é ecológico, né, um movimento ecológico, que essas noções já são ventiladas, já são faladas, tem muita gente lutando, né, pela preservação deste, daquele, de um ambiente, de um local, de um parque, de uma situação, de uma floresta. Já existe, essa noção começa a penetrar a nossa alma.
Então eu acredito que à medida que isso for acontecendo, a vida no futuro já vai ser de respeito e de cuidado, né? Como a gente começa a ter hoje algumas ações nesse sentido. Isso é a evolução que vai fazer. Próximo. Portanto, a primeira lei da consciência coletiva diz assim: todos que fazem parte do sistema têm o direito de fazer parte dele, exatamente o mesmo direito de todos os demais. Lembra que quando nós falamos aqui que a nossa evolução se dá em 3 planos, não é isso? Lembra? O primeiro plano é o plano do individualismo que evolui para a individualidade. O plano de evolução do ego para o self. Então esse é o primeiro plano. E Jesus deu a lei desse plano, quando ele assevera: vós sois deuses. Certo? E quando ele fala a maneira de fazer isso: brilhe a vossa luz. Então é o desenvolvimento da sombra do que somos, devido à queda, ao processo de iluminação. Do ego ao self, do individualismo à individualidade. Então esse é o processo de evolução. E esse se faz através do autoconhecimento, da autoiluminação, certo? Da autossantificação. Então esse é o processo que nós fazemos interiormente. É através do esforço criativo. Eu gosto sempre de frisar, não é simplesmente um esforço mental. Não é criar uma imagem de nós e passar a comparar do que nós somos e ficar nessa luta entre a imagem do que eu comparo, daquilo que eu sou, com a imagem que eu criei. Não. É um esforço criativo que se torna consciente de si mesmo, tanto das suas potencialidades como dos seus defeitos. E deixa a força divina agir em nós. Então por isso Jesus deixou claro: brilhe a vossa luz, vós sois deuses. O segundo processo coletivo, o segundo processo é o coletivo. Então eu evoluo individualmente e evoluo coletivamente. A base do processo de evolução coletiva é eu e o próximo. A lei desse processo é amar o próximo como a si mesmo. Essa é a lei. Jesus deixou bem claro essa lei. É a lei que rege o processo de evolução coletiva. E aí o Bert fala: olha, a primeira lei da consciência coletiva é que ninguém pode ser excluído. Da mesma forma que a primeira lei da individualidade é que somente pelo autoconhecimento que você ascende, a partir do próprio esforço. É aquilo que Jesus fala: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, né? Eu sempre falo nisso aqui, não é achareis, bateis, né? É sempre uma ação, é sempre um esforço, é sempre uma busca. É sempre a busca, a proposição interior no sentido do movimento. A segunda é: ninguém pode ser excluído. Ninguém pode ser excluído. Então essa é a lei. Então não adianta, nós vamos ter de resolver os nossos problemas a partir da pessoa e não a partir de uma convicção mental, porque quem exclui são as imagens mentais que a gente forma, sejam elas virtuais ou reais. Eu não aceito essa conduta e coloco para fora. Eu não aceito que você seja assim. Eu não aceito que você erre assim. Não aceito, e você exclui. Na hora que você faz a exclusão, você criou um problema para todo o sistema e para você também. Porque, como diz como nos assevera, né? A Veneranda também fala nisso em uma mensagem dela, mas Bittencourt Sampaio falava muito. Ele fala o seguinte, que nós somos uma caravana que nunca se desprende. E nós vamos ter de chegar juntos. Não adianta. Quem a gente deixar para trás, nós vamos ter de buscar. Maurício? Oi? Pergunta da internet. Pois não. Maurício, por favor, se for possível, abordar a influência da personalidade paterna e materna na formação da nossa personalidade. Pergunta do Tiago França, lá de Cuiabá. Perfeito. Então vamos falar sobre isso, já que está falando sobre o coletivo. Coloca aqui. O Baldi tem uma maneira de abordar a personalidade que é muito parecida com a do Bert Hellinger. Só que ele mostra esse processo bem mais amplo. Então ele fala que a nossa personalidade atual, que eu vou chamar aqui de PA, então no caso aqui, personalidade Maurício, no meu caso, né? Essa personalidade, ela é formada por forças, como eu já falei aqui.
Eu gosto de pensar nessas forças como fosse um jogo de varetas. Lembra aquelas varetas antigas? O pessoal mais novo aí pode ser que não conheça. Mas o pessoal mais velho sabe o que é vareta, né? Que a gente já brincou muito de vareta. Então, o joguinho de varetas, se nós pegarmos as varetas, elas são lá pretas, vermelhas, amarelas, né? Azuis. Então vamos pensar, por exemplo, que o nosso psiquismo é formado de forças como se fossem aquelas varetas. Forças que são pretas, forças azuis, forças vermelhas, forças amarelas, e que estão dentro da nossa alma. Ok? Essas forças, segundo o Baldi, se constituem da seguinte coisa: as forças paternas, as forças maternas. Eu vou dar uma aula sobre isso, viu, gente? As forças maternas, o ambiente, certo? E o espírito. Sendo que o espírito está revestido pelo campo da alma, que são as personalidades anteriores. Personalidade 1, personalidade 2, personalidade 3, personalidade 4 e assim por diante. As nossas várias encarnações. Então, quando há a fecundação, não há só a fecundação no sentido físico do espermatozoide, certo? Que se une ao óvulo. O espermatozoide tem aura. E o óvulo tem aura. Então, consequentemente, se o universo é um holograma, os conteúdos psíquicos do pai estão aqui. E os conteúdos psíquicos da mãe estão aqui. É por essa razão que somente a presença do pai e da mãe, que tem a mesma vibração que nos constitui, é que nos vai dar equilíbrio. Você pode receber isso de outra pessoa, um filho adotivo vai receber de um pai substituto, de uma mãe substituta, de uma mãe de coração, como a gente costuma dizer. Mas a força genuinamente semelhante só o pai e a mãe. Por isso que você vai pegar um filho que muitas vezes, bebê, foi embora para a Suécia, para a Suíça, cresceu lá noutra realidade, cresceu noutro país, com pai e mãe e tal, e quando ele completa 40 anos, descobre que ele é um filho, ele não é filho biológico da mãe, viaja, vem no Brasil, vai lá na favela encontrar com a mãe, e na hora que vê a mãe chora. Porque naquele momento é a única força que compensa ele integralmente. Por quê? Porque é formada do mesmo conteúdo. Essas forças, então, elas vão crescendo. E à medida que você vai crescendo, uma força se torna predominante e outra forma se torna satélite. Então, se a força que predominou é o pai, tudo que o pai fizer na família ou fizer na vida repercute fundamentalmente no filho. É por isso que pais, filhos de um mesmo pai e da mesma mãe, vão ter lembranças e conteúdos diferentes em relação à família. Um pode chegar e falar, não, foi ótimo, nossa, minha família foi uma beleza. O outro vai falar, não, foi um inferno, minha vida é um inferno, meu pai era assim. Por quê? Porque vai casar com a força do pai ou da mãe. E essas forças, então, se tornam satélites uma à outra. E esse satélite pode ser 50, 60, 40, pode ser 30, 30, 90, 10, 99,901, tá ok? Que vai predominar essas forças. E essas forças têm por base a afinidade. Então, na hora que o espírito, que rege o processo da reencarnação, vai entrar no campo psíquico, por afinidade é que atrai essas forças que vão formar a força materna e a força paterna. Então, à medida que nós fomos crescendo, essas forças vão se manifestando. Então, quando a gente fala a igualdade que muitas vezes existe entre o pai e o filho, não é questão apenas genética, é também de hereditariedade psíquica. São forças que nos compõem. Junto com essas forças, nós temos as forças do ambiente. E esse ambiente vai desde o ambiente que nós criamos e que nós vivemos, seja ele social, seja ele familiar, até os campos que nós estamos estudando aqui. Entra tudo. E aqui em cima está o campo das outras personalidades que nós vivemos. As personalidades que vão atuar dentro da gente. E essas personalidades atuam naquela forma que eu desenhei aqui, as imagens. Virtuais e reais. Vão atuar. E acima de tudo isso está o campo do espírito, que é o campo sistêmico, que vai se pronunciar pela graça e vai se pronunciar pela consciência cósmica.
Entendido? Essas são as forças que nos formam, as forças básicas que nos formam. Agora, consequentemente, a força paterna, dentro dela vai estar a força materna, vai estar a força da avó paterna, a força do avô paterno, entendido? Então, o Bert Helling, com o trabalho que ele começa e desenvolve, que é a constelação familiar, ele descobriu uma forma de trabalhar essas forças. Que antigamente era só trabalhado no conteúdo pessoal, individual. Ele encontrou uma maneira, ele mesmo fala, de revelar o oculto. Ou seja, encontrou uma forma de trabalhar essas forças. E essas forças estão arraigadas no nosso psiquismo. Entendido? Pergunta. Pessoal de Cuiabá, se não entendeu, manda outra pergunta. Ou se ficou incompleto. Próximo. Próximo slide, por favor. Mas eu vou dar uma aula sobre isso aí. Só sobre isso. Pode passar? A primeira lei da consciência coletiva afirma que ninguém pode ser excluído. Existe uma segunda lei importante. Na esfera de influência dessas consciências coletivas, os membros mais antigos têm mais direito do que os mais novos. E os mais novos não podem imiscuir-se nos assuntos dos mais antigos. Olha que bacana. Então, se é uma ordem, existe uma hierarquia. E essa hierarquia é tão importante que se você for lá nos 10 mandamentos, está lá, honrar pai e mãe. Não discute o que pai e mãe fez. É honrar pai e mãe. Quando Jesus vai convidar o jovem para segui-lo, ele fala assim, cumpra os mandamentos. Ele fala, Senhor, eu já cumpro. Ah, então se você já cumpre os mandamentos, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. É quando o jovem fala, epa. Né? Mas ele fala, eu já cumpro. Ou seja, honrar pai e mãe, ele não fala a razão se o pai errou, se não errou, se cometeu erro, se cometeu uns enganos. Não, a palavra é honra. Então ele mostra que existe um processo hierárquico. E esse processo hierárquico, a gente tem que ter consciência dele. E ao mesmo tempo, não nos compete penetrar na vida dos nossos avós ou dos nossos pais. Emmanuel tem uma frase que vai de encontro a essa noção. Ele fala o seguinte, da mesma forma que os pais não podem tolher ou imiscuir-se no futuro dos filhos, os filhos não podem imiscuir-se ou penetrar no passado dos pais. E a gente acha que o passado do nosso pai é livre. Que a gente pode ir lá e vasculhar, e falar, e mexer. Olha quantos distúrbios a gente causa. E muitas vezes nós vamos enfrentar, porque as pessoas vão representar essas figuras dentro da nossa família. Entendeu? Vai representar. Então, as duas leis. Primeira lei do mundo coletivo, ninguém pode ser excluído. Segundo, existe uma hierarquia, do qual existe o processo da honra. Quando eu falo honra, não significa que eu tenho de concordar com os caprichos do meu pai e da minha mãe. Mas honrar significa compreender. Tá claro? Não é vivenciar os caprichos. Não, mas eu compreendo que é capricho, mas nem por isso eu diminuo a minha afeição ou os trato mal. Ok? Então existe uma hierarquia. Dentro dessa hierarquia, mostra aqui. Caneta. Então dentro dessa hierarquia, o primeiro casamento tem maior representatividade que o segundo e assim sucessivamente. Tá claro? Ou seja, aqui tem que se manter a honra para que se tenha harmonia aqui. E tenha harmonia aqui. O pai e a mãe, os avós, têm hierarquia superior ao pai e à mãe. Por isso que Tiago fala tão bem na epístola dele. Aquele que não cuida dos seus e da sua família negou a fé. Porque é um processo hierárquico. De respeito, de honra, de cuidado. E principalmente de amor. Então não é de exclusão. Todo o processo de exclusão vai perturbar o campo. Então o que vai acontecer? Eu excluo, aquele campo de quem foi excluído vai perturbar o campo.
E alguém vai assimilar. Isso tornar porta-voz dessa força. Ok? Próximo slide. Opa, o que foi? Houve um conflito aqui, só um instantinho. Esse aí. O dia a dia de muitas famílias mostra que não basta que nos amemos reciprocamente. O amor também precisa de uma ordem para que possa se desenvolver. Essa ordem nos é pré-estabelecida. Somente quando sabemos algo sobre as ordens do amor é que podemos superar os obstáculos que, apesar da boa vontade de todos os envolvidos, muitas vezes se colocam no nosso caminho. Logicamente que essa ordem, ela pode ser uma hierarquia entrelaçada. O que é uma hierarquia entrelaçada? Aquilo que Jesus diz. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Então, consequentemente, isso é uma ordem de uma hierarquia entrelaçada. Mas essa ordem, ela não é rígida, mas ela tem de ser respeitada. Você pode, por exemplo, um pedido do pai e da sua mãe, você não acatar, mas não significa que você vai desrespeitar. Não significa que você vai magoar, não significa que você vai ser duro, não significa que você vai trazer conteúdos de exclusão. Você pode simplesmente falar, olha, na minha vida eu não vou acatar esse conteúdo e vou seguir de forma diferente. Ah, a mãe chora, faz escândalo, etc, etc. Mas provavelmente as mães dominadoras, tudo bem, eu vou compreender que ela é assim, mas nem por isso eu vou excluí-la, nem por isso eu vou deixar de vê-la, nem por isso eu vou ficar de mal, né? Como acontece. Nem por isso eu vou deixar de falar com ela. Nem por isso ela não vai penetrar mais na minha família. Nem por isso eu não vou mais na casa dela. Nem por isso ela não vai vir mais na minha casa. E assim por diante. Ok? É um processo maduro. Não significa que eu vou estar pronto a colher todos os caprichos. Mas significa que eu não vou excluir por isso. Vamos lá? O amor é uma parte da ordem. A ordem precede o amor, e este só pode desenvolver-se dentro dela. A ordem preexiste. Quando inverto essa relação e pretendo mudar a ordem através do amor, estou condenado a fracassar. Isso não funciona. O amor se adapta a uma ordem, assim pode florescer, assim como a semente se adapta ao solo e ali cresce e prospera. Gente, vem cá. Coloca aqui. Canetinha? Não é por isso que eu vou excluir o André de ficar vigiando. Eu compreendo. Eu compreendo que ele está lento, mas não vou excluir por causa disso. Faz parte do sistema. Né? Vamos lá. Olha aqui. A lei fundamental do sistema e do antissistema é a lei de amor. Essa é a lei primordial. A lei suprema. A lei que dirige tudo. Por isso Jesus foi claro. Todas as leis e todos os profetas se resumem no amor. Muito bem. E qual é o segundo princípio? É a ordem. Essa ordem, uma das expressões dessa ordem é a justiça. Então, esse é o segundo princípio. Na verdade, ela vem depois do amor, não é como o Bert Helling fala. Ela vem depois do amor. Mas existe a ordem, por onde esse amor flui. Tanto é verdade que uma das características principais do universo, que hoje mais se discute, é a ordem que existe no universo. Mesmo o caos, dentro dele tem uma ordem. No âmago do caos tem uma ordem. Hoje é um dos conceitos científicos que existe. Ou seja, a ordem é um princípio básico. A ordem é um processo básico da vida. Depois da ordem é que vem a liberdade, que vai dar como princípio o livre-arbítrio. Então nós podemos falar que
amor, ordem, liberdade. É esse princípio que caracteriza a nossa vida, seja no sistema ou no antissistema. Por isso que quando a gente fala em evolução, a gente fala numa hierarquia ordenada pelo ganho de amor. O que vai fazendo com que um espírito se difira do outro? E colocando aqui espírito no sentido de individualidade. É exatamente a conquista no campo do amor. Então, quanto mais nós caminhamos para o amor, mais nós caminhamos para a ordem. Essa ordem é o que o Baldi chama de lei. E que nós chamamos aqui de consciência cósmica. É que dirige todos os conteúdos. É aquilo que, para quem está lendo o livro Campo, significa o campo de informação. É essa lei, essa ordem, que tudo dirige. Ok? Alguma pergunta aí, Estevão? Não, sem perguntas. Beleza. Então, se existe uma ordem, ela precisa fluir no sentido de amor, no sentido de carinho, no sentido de bondade. Não é fluir no sentido de obediência, como se obedece um rei no sentido absolutista. Não é nada disso. Maurício. Oi. Só aproxima um pouco mais o microfone da boca. Ok. Próximo. Sabemos que a harmonia interior não é artigo de oferta e procura nos mercados terrestres, mas aquisição espiritual só acessível no templo do Espírito. Então nós colocamos essa passagem aqui de Luiz para dizer, ó, dentro daquelas constituições que nós estudamos aqui da família, da personalidade, só no campo do Espírito, ou seja, só no mundo interior, só nessa busca interior é que nós vamos encontrar essa harmonia. E o Espírito vai expressar amor e ordem. Ok? Próximo. Conflitos acontecem todos os dias. Ele surge quando precisamos impor-nos. Ajuda-nos a crescer, a encontrar soluções melhores, a ampliar as nossas fronteiras. Portanto, em última análise, contribui para a segurança e a paz. Estes são os pequenos conflitos. Eles não são familiares. Quem é que vive sem conflito? Não tem como. Nós vivemos num mundo em aperfeiçoamento. Nós vivemos num mundo em evolução. Nós vivemos num mundo onde existem diferentes tipos humanos em diferentes campos de evolução. Então, conflito é uma coisa. Não tem como viver sem conflito. Muitas vezes as pessoas querem viver sem conflito e não existe possibilidade disso. Nós vivemos o tempo todo resolvendo problemas. Não tem como viver sem conflito. A pessoa muitas vezes acha que encerrando num quarto, fechando um quarto, ficando em depressão, falando que está doente, para ninguém importunar, que ela vai viver sem conflito. Não, ela vai viver com um conflito íntimo que ela está gerando. Então, o conflito é a condição necessária da vida. E as soluções do conflito, a gente soluciona um conflito para ter outro. É aquilo que eu brinco, que eu falo que felicidade é o intervalo entre duas dores. Então, é exatamente assim. Ou seja, você vai resolvendo conflitos. Na função que você exerce, dentro do seu lar, dentro da sua casa, você sempre vai estar junto a um conflito. Por quê? Porque todos nós estamos caminhando para a harmonização. Ainda estamos longe dela. Não descobrimos ainda em nós o campo do espírito. Nós estamos tateando esse mundo. Então é natural que o conflito seja a base da vida. Por trás deles, porém, existe conflito de tipos bem diferentes, pois atua neles uma vontade de extermínio. Eles envolvem extremos, vida ou morte, sobrevivência ou extinção. Esses são os grandes conflitos. Agora olha só, o que é o grande conflito? É aquele que dá vontade de matar. Essa vontade de extermínio. Essa vontade de extermínio que exclui, que mata. Muitas vezes não mata fisicamente, mas mata psiquicamente. Então, essa vontade de extermínio que está na alma. Essa vontade que muitas vezes você fala assim, o cara fez isso, vamos fazer a mesma coisa com ele. É o que gerou, por exemplo, olho por olho, dente por dente. É a vontade de exterminar. E mesmo quando essa pessoa socialmente ela é
muitas vezes condenada, socialmente ela é levada ao processo de correção, você não aceita, porque você, na verdade, deseja o extermínio. É a vontade de matar, que a gente disfarça. Você fala assim, não quero que ele morra não, mas eu quero que ele suma da minha vida. Mas vai sumir como? Ele vai ser invisível. De hoje em diante, ele é invisível para mim. Não tem essas frases? Eu me decepcionei tanto que nunca mais quero ver aquela pessoa. Tá? Tomara que pague. Não quero mal para ele, não. Mas se Deus der uma força, né? É o que a gente vê muito hoje em dia em conceitos. Em conceitos religiosos. A pessoa fala assim, não, eu não quero nenhuma vingança para ele, não, mas para deixar que o dele está guardado. Deus vai agir. Quer dizer, Deus que vai ser o seu vingador. Não, ele vai ver. Aí muitas vezes descobre, a pessoa ficou doente. Aí eu falei, imagina. Então, essa vontade de extermínio, que a gente transfere, ou ela para a vida, ou transfere para a gente, ou transfere ela para a sociedade, ou transfere ela para Deus. Mas, de alguma maneira, nós vamos ser vingados, e essa vontade de extermínio vai ter satisfação. Maurício, Gabriela de Goiânia. Você está falando aí sobre exclusão. Aí tem lá o campo da família, e você tem um ex-marido, você quer excluí-lo. Aí você, na lição anteriormente aí na canetinha, você mostrou que o campo vai ficar desequilibrado, vai ter alguém naquele núcleo familiar que vai assimilar aquele campo desequilibrado. Uhum. Mas isso pode ser o quê? Um sobrinho, um tio? O filho. Geralmente é da sua família. Mas assim, mas sempre uma pessoa mais próxima. Sempre. Vai ser na sua família. Você que excluiu. Entendi. Não dá pra ser na casa da irmã, não. Não, eu sei que é na família, mas pode ser irmão, não, mas vai ser dentro da sua casa. Um sobrinho que mora com você. Um filho. Tá. Tá claro? Obrigada. Joga pro outro. Ou até o próprio marido atual, né? É aquele que você fala assim, você tá parecendo o outro! Ele assimilou mesmo o outro. Você tá igualzinho o primeiro. Quando olhamos para o nosso interior, logo reconhecemos quantas vezes desejamos em nosso íntimo que se faça justiça a certas pessoas, como a certos criminosos, ou desejamos o mal e até mesmo o pior às pessoas que nos lesaram. Com isso se manifesta em nossa alma o mesmo movimento que em outro contexto causa guerras e disputas, que causa danos aos outros e os leva à ruína. Então é o mesmo princípio da guerra. O cara lá fez alguma coisa só com dívida de sangue para poder resolver o problema. É por isso que, por exemplo, a gente não toma iniciativa em resolver os problemas da penitenciária. O problema carcerário que o Brasil tem, por exemplo. Quer dizer, desumanidade, como é que a gente trata as pessoas que se condenam. Enquanto a prisão deveria ser uma escola de reabilitação e de cuidado, ela se transforma, na verdade, numa maneira de massacrar o outro. Né? Se transforma numa forma de massacrar o outro. E a gente não está nem aí, porque eles merecem o que tem. É assim que a gente pensa, é assim que a gente ainda pensa. E a razão pela qual nós não fazemos nenhuma transformação. Você nunca viu falar, por exemplo, que a não ser quando a pessoa encontra a si mesmo, que um preso se reabilita, porque a maioria das vezes ou morre ou vai se entrar numa escola pior do que ele entrou. Essa é a razão, porque na verdade em nós ainda predomina esse processo aqui, ó. A vontade de extermínio, que tem como um dos seus parâmetros a exclusão. A gente tem de entender a dor, né? Não vamos excluir, porque tem de entender a dor. Porque perder um filho dentro das condições, por exemplo, como foi a tragédia de Santa Maria, é uma dor profunda. Né? Não tenha dúvida que é uma dor profunda e que, pela solidariedade, pelo carinho, vai se fazendo um trabalho que tem de ser feito. As pessoas que cometeram erros em relação, por exemplo, à aconteceu em Santa Maria, mesmo dentro da lei do karma, elas vão ter de assumir as consequências. Ok? Quando você compreende, quando você não exclui, não significa que você está impedindo que o outro receba as consequências do próprio ato. Não. As consequências do próprio ato, a justiça está aí para isso. Ok? Agora, desejar a justiça não significa isso que nós estamos falando aqui. Vamos supor, por exemplo, que eu desejo a justiça, mas eu quero que quem causou aquilo morra. Que quem causou aquilo vai para o inferno. Que quem causou aquilo desapareça. Que seja vingado. Que seja torturado. Bom, aí sim.
Aí está incluso aqui, ó. Mas desejar a justiça no sentido de que as consequências dos nossos atos e das nossas escolhas sejam, dentro da lei humana, punidos, isso não. Porque isso são consequências dos atos que cada pessoa tem de assumir. Mas o desejo de extermínio, que vem muitas vezes atrelado a esse processo, sim. Então muitas vezes você fala assim, não, a pessoa está condenada a 15 anos de cadeia. E a gente acha pouco. Gente, já pensou você ficar um mês dentro de casa, sem sair de casa, numa prisão pessoal domiciliar? Você já viu como é que é triste? Quando você está em cima de uma cama, quando você está sem condições de sair, você já viu como é que você fica? Agora, ser privado do dom mais importante da alma, que é o dom de liberdade, e você acha pouco 10 anos, acha pouco 15 anos, acha pouco 20 anos, ué? Certo? Como? Aí você fala assim, não, mas tem determinadas pessoas que não podem viver em sociedade. Concordo. Então nós temos que dar condições de reeducá-la, porque essa pessoa vai e volta no processo encarnatório. Fala assim, não, vai ter pessoa aí que vai ter de ficar condenada em prisão perpétua, mas então seja uma escola perpétua. Não seja uma prisão como é, seja uma escola. Porque de qualquer maneira eu estou trabalhando esse espírito que ele vai retornar, não tem como, ele vai retornar. Amanhã ele está aí com 16 anos, com 15 anos, cometendo crime pior do que na vida passada. Então tem de tratar, não adianta excluir. Eu tenho de tratar esse ser. E a melhor forma de tratamento é o tratamento que leva à reabilitação através da escola. E quando eu falo escola aqui, eu estou falando escola no sentido global. Escola educacional. Pois os grandes conflitos são sustentados pela convicção que estamos com a razão. Ou, em outras palavras, pela boa consciência. O perigo que envolve a boa consciência se evidencia pelo fato de que ela sustenta, de ambos os lados, os conflitos homicidas, os quais tiram dela a sua energia. Gente, isso aqui, vamos guardar isso aqui, que eu acho que é uma das coisas espetaculares do Bert Hellinger. A boa consciência que ele está falando aqui é essa, que você acha que você está com a razão. E a razão exclui o outro, você está 100% certo. Aí que gera os grandes conflitos. Você pega as grandes guerras, se você for pegar lá judeu e palestino, todos os dois estão certíssimos. Se for pegar esse processo que muitas vezes alguns islâmicos estão gerando no mundo, achar que está certo. O americano invadindo determinados países, acha que está certo. E que tem o apoio da população. Porque essa é a boa consciência. Você exclui o outro. E a razão sempre está com você. No máximo, você aceita, tá bom, eu errei nisso aqui, vamos passar para frente. Mas você... Isso aí que gera os grandes conflitos. E você não consegue ver. Porque você sempre se acha no poder da razão. Aí gera uma boa consciência que você fala, não, eu sou bom, o outro é mau. Então você projeta nele toda a sua sombra. E isso acontece coletivamente, isso acontece em vários processos. Ok? Vai se projetando. Quer ver um exemplo coletivo disso, muito bacana? É a Revolução Francesa. Estou lendo agora um livro sobre a Revolução Francesa que é muito interessante. O povo jogou na monarquia, principalmente Luís XVI e Maria Antonieta, todo o processo de sombra da população. Então vamos matar o rei. Até que conseguiu matar o rei. Matou as figuras aristocráticas. Quando acabou, não tinha ninguém mais para matar, começaram a matar uns aos outros. Foi a época do terror. Quando acabou, todo mundo que gerou a revolução e todo mundo que estava dentro do Câmara Absoluta foi morto e voltou novamente o poder absolutista com Napoleão Bonaparte. Olha só que interessante. Por quê? Porque é uma projeção da sombra. O outro está 100% errado e eu estou 100% certo. E aquelas brigas que muitas vezes acontecem com um casal durante anos. Tem pessoa que fala assim, nós já somos casados há 40 anos. Brigamos há 39,5 anos. Só nos 5 primeiros meses nós não brigamos tanto. Ou seja, 40 anos de briga. E ninguém cede. Porque o outro está errado, o outro está certo. O outro está errado e o outro está certo. Então não existe acordo. 39,5 anos de briga. E essa é assim. Essa vontade, esse processo é que exclui. Esse processo que ganha os grandes traumas e os grandes problemas no campo familiar.
E mesmo quando você fala assim, não, eu estou tentando harmonizar, mas eu estou certo. Eu estou cedendo. Eu estou certo. Essa que é a boa consciência. Que, como diz o Bert Hellinger, o maior problema do mundo é os justos, entre aspas. Pessoal, vamos tomar um cafezinho, tomar uma água, tomar um chocolate. Daqui 5 a 10 minutos a gente volta. Pessoal lá, pessoal da TV Ibis, se tiver tudo bem, se precisar de alguma pergunta, por favor, nos mande. Agora, em relação também ao sinal, se tiver algum problema, por favor, comunique a nossa equipe técnica para a gente poder ir aperfeiçoando. Porque tudo aqui é feito na base da aprendizagem. Muito bem. Então vamos continuar. Alguma pergunta aí, meu filho? Não, sem perguntas. Então vamos. Próximo. Vamos lá? Todo grande conflito pretende remover algo do caminho. Em última análise, quer destruí-lo. Por trás desses conflitos atua uma vontade de extermínio. De que fora os medos, ela se alimenta. Ela se nutre principalmente da vontade de sobreviver. Aqui é formas, né? Quando nossa vida é ameaçada, reagimos pela fuga, esquivando-nos de ser exterminado pelo outro, ou pela agressão, tentando liquidá-lo ou pelo menos pô-lo em fuga. Tirar o adversário do caminho é o extremo da vontade de extermínio. E aí gera os mecanismos de defesa da personalidade. A rejeição leva à fuga, né? A rejeição leva à sublimação. E esses mecanismos onde a gente vive por não dar conta de enfrentá-los. E muitas vezes a gente quer excluir mesmo. Excluir uma filha, excluir um filho. Tudo isso existe na nossa vida. Essa vontade de extermínio, de tirar o adversário, de transformar o outro em adversário. Lembra que nós já demos aqui várias aulas no curso passado sobre o adversário que está dentro da nossa alma. É essa vontade de extermínio que faz essas brigas de trânsito acabar muitas vezes em morte. Que faz o outro tornar agressivo de tal forma que ele perde o senso. É uma agressividade enorme. Ele perde o senso, vai lá, pega o revólver e sai atirando, mata pessoas que não tem nada a ver com isso, fere pessoas que não tem nada a ver com isso. É essa vontade de extermínio que está na nossa alma, que transforma o outro em adversário. Nós temos que tomar muito cuidado com ela, porque já nós devemos ter exercido ela inúmeras vezes em encarnações passadas, ela está na nossa alma. Esse adversário é um processo arquetípico que está dentro de nós. E nós podemos transformar qualquer pessoa nisso. É quando a gente constela a nossa sombra no outro. Aí ele transforma num grande inimigo. Então temos que tomar cuidado. E ela está dentro da nossa família, ela está dentro dos nossos grupos sociais. Nós excluímos as pessoas dos grupos sociais, seja ele uma igreja, seja ele um centro, seja do que for. Porque sempre essa vontade de excluir. Maurício? Oi. Pergunta. Pois não. Maurício, Krishna disse que a causa dos conflitos são o apego. Budismo diz não se apegar. Cristianismo diz que o apego somente pode se for com amor em Deus, ou seja, o apego não é proibido desde que seja convenientemente situado. Logo, o apego é a causa fundamental da não salvação? Pergunta do Darlô de Goiânia. Não, Darlô, eu acho que o apego é uma das causas. Eu não acredito que existe uma causa só. E dessa maneira que nós estamos abordando aqui, quando nós estamos falando aqui da vontade de extermínio, significa apego à sua própria opinião. Significa apego aos seus princípios. Significa apego à sua forma de pensar. Significa apego que você está sempre certo. Significa apego que aquele tipo de ação não pode ser perdoada. Também está no campo do apego. Se nós alargarmos o apego, não só o apego no sentido afetivo, não só no apego no sentido material, mas também apego ao ponto de vista, apego à forma de ser, apego aos próprios valores, apego às próprias imagens que estão no campo da mente, isso também está incluso dentro do apego e, naturalmente, o apego pode ser visto aí como a pedra essencial a ser modificada, a ser ampliada.
Eu sou da opinião que toda forma de apego é uma forma de apego ainda transitória no processo de evolução, né? Que à medida que a gente evoluir, nós vamos deixando ela de lado. Porque o apego vem da paixão. No interior dos grupos, em que a ordem jurídica protege o indivíduo contra a vontade de extermínio de seu semelhante, da sua própria, essa vontade se desloca, às vezes, para outras áreas e manifesta em disputas políticas, científicas ou ideológicas. Isso a gente vê demais, né? Então você vê que no campo, vamos pegar no campo científico, se existe uma área difícil de você limitar, você trabalhar é a área científica. Por quê? Porque a vontade dos adversários, a vontade de exterminar um ao outro, de mostrar que o outro está errado, que não é nada disso, que a teoria dele está errada, é imensa. Haja visto, se você acompanhar aí os grandes avanços que a ciência teve, as brigas de grupo e a briga entre cientistas que ocorreram, na vontade de um, não só no sentido científico correto, de mostrar o erro, ou de exemplificar, mas também de exterminar o outro. E isso também ocorre dentro da prática política. Você pode olhar que sempre o nosso lado que é certo. O Baldo dá uma aula sobre isso. Coloca aqui para mim. A caneta. Olha aqui. O egoísmo, ele vai evoluindo para o altruísmo. Não tem como. O egoísmo evolui para o altruísmo. Então o Baldo fala como é que dá esse mecanismo. O mecanismo se dá dessa maneira. Primeiro é eu. Certo? Aí esse egoísmo se alarga. Então passa a ser eu e minha família. Eu e a minha família é melhor do que o eu e a família do outro. Certo? Aí ele amplia para os grupos sociais. Então o grupo que eu frequento, vamos dizer que o centro que eu frequento é melhor do que todos os outros centros. Vai dando orgulho de grupo. O meu time é melhor do que todos os outros times. E o outro time é inimigo. Certo? A gente aqui junto, você pode não conhecer ninguém. Você torce lá para um determinado time. Se alguém estiver batendo um cara lá, você vai tomar partido. Se alguém estiver xingando, você vai tomar partido. Por quê? Porque é do seu time. Então já começa o orgulho de grupo. E esse orgulho vai alargando. E assim nós vamos conquistando o altruísmo. Mas nessa medida, ocorre a vontade de extermínio. Olha o que está acontecendo hoje com as torcidas do Brasil. A vontade de extermínio você vê clara. Onde já se viu alguém ter de discutir e a fim de matar, de bater por uma torcida? Quando? Que devia ser só uma brincadeira, chacota, riso e tal, virou o quê? Um perigo. Por quê? Porque a vontade de extermínio é que está presente por esse fator de grupo. E isso vai se alargando. E aí sempre a pessoa está com a razão. Né? O outro torcer para o outro time, hoje em dia, já é um processo de extermínio. Maurício, Gabriela de Goiânia. Quando eu vejo isso, eu sempre penso que a vontade, olha se eu estou errada, a vontade já está dentro da pessoa. Eu acho que essa vontade que ela tem, ela acaba entrando nessa torcida organizada e usa aquilo como uma válvula de escape. Ela já queria fazer aquilo, só que ela precisava de uma desculpa para ela poder agir daquela forma, entendeu? Sim, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que a vontade de extermínio está em todos nós, não está em alguns humanos. É aquilo que nós já falamos aqui várias vezes. O humano somos nós. Se nós estamos interligados, tá claro? Ó, a vontade de extermínio também está aqui. Eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, que o seu namorado arrume outra mulher. Na hora que você ficar sabendo disso, você sem conhecer a outra mulher, fala aquela safada, aposto, eu sei dela, aquela vadia. Não é assim que a gente vai falar? Você nem conhece a pessoa, nem sabe se a pessoa é boa, se ela está sendo enganada, que seu namorado que é o safado, seu namorado que enganou ela. Você não sabe nada dela, mas ela já não presta. Por quê? Porque, na verdade, vem a vontade do extermínio. Então, todos nós temos isso. Nós somos a humanidade. Não tem como falar eu não tenho. Não, todos nós temos. Todo defeito humano está dentro da nossa alma. O que você pode dizer é o seguinte, no momento eu não estou dando prioridade a ele. E no momento eu estou tentando ordenar esses conteúdos dentro da minha alma. Mas nós somos a humanidade.
qualquer coisa que qualquer ser humano faça, nós também fazemos. Ou já fizemos, ou podemos fazer, dependendo das circunstâncias. Por isso Jesus foi tão claro, vigiai e orai. Vigiai e orai que? A você mesmo. Vigiai a você. E orai para que você não caia em tentação. Não está falando para você vigiar o outro, não. É vigiai a você mesmo. Por quê? Porque nós somos a humanidade. E estamos interligados. Você fala, olha, já tem alguns séculos que eu não utilizo essa vontade de extermínio no sentido de matar mesmo. Mas você não pode dizer que você está idêneo dela. Uma hora para outra você pode criar. Nunca. Nunca. Nós somos a humanidade. Próximo. Que também nessas áreas atua frequentemente a vontade de extermínio é o que vemos sempre que abandonamos a objetividade. Em vez de buscarmos juntos a melhor solução pela observação e comprovação objetiva, procuramos difamar os representantes do partido ou das tendências contrárias, muitas vezes com calúnias e ofensas. Tais agressões pouco diferem da vontade física de extermínio. Pelo seu sentimento e pela sua intenção, elas visam a destruição do outro, pelo menos moralmente, declarando o inimigo do grupo com todas as inevitáveis consequências. Então, quando a gente não consegue exterminar, você ajuda a fofocar. Certo? E aí você usa a inverdão verbal que extermine o outro, que desmoralize o outro, que faça o outro perder a força no meio. E a gente vê isso. Você vai usar o recurso da calúnia. Você vai usar recurso de todas as formas. E ainda tem aquela que usa com a vontade santa. Ah, eu não gosto de falar nada de ninguém, não. Mas eu fiquei também sabendo disso. Olha, eu não julgo ninguém, não. Pelo contrário, eu acho ele uma pessoa muito boa. Mas, olha, já conheço essa história há algum tempo. Não é assim? Ou se não, faz assim, né? Tem espírito que ainda tem essa safadeza, que fala assim, ah, eu também acho. Ele está precisando muito das nossas orações. Ah, a safadeza vai até na pressa. Quer? Olha a vontade de extermínio, dando desculpa. Vamos lá. Por favor, verbalize. Não, o que você falou o tempo todo aí, dessa vontade de extermínio, assim, a pessoa simulando isso. Né? Não, simulando não. Não, simulando assim. Você não entendeu. Ah, eu não vou falar mal, mas falo. Não, você e fala. A pessoa que fala, não, eu não gosto dele, quero vê-lo. Ué, é a mesma coisa. Não é porque você fala ou deixa de falar que um tem a maior perfeição ou melhor. Tá, aí, é o mesmo defeito. Tá, e aí como é que você vai trabalhar esse defeito? Ué, você tem que trabalhar isso em você. Ué. Não, pois é, mas é aquilo que você fala. O mecanismo do meu defeito é aquilo. Isso, porque você não pode esquecer que quando você... O defeito que você vê nos outros é o defeito que você tem e reprime. Não, estou falando assim, quando você fala dessa vontade de extermínio, você usa aquela mesma dinâmica que você já ensinou para o defeito. Isso mesmo. O que eu faço, o que eu posso fazer, o que eu sou capaz de fazer. Isso, você vai ter que estudar isso. É a mesma coisa. Mesmo processo. O mesmo processo. Mesmo processo. Não é porque você fala que... Você pelo assume, contrário. Né? É a mesma coisa. Mesma coisa. Não tem nenhum ganho nisso aí, a não ser baixaria. Próximo. Essa foto é maravilhosa, né? E quantas vezes a gente faz isso aí? Eu achei essa foto espetacular. Quando alguém nos faz algum mal, planejamos vingança. Isso é para compensar, queremos causar um mal também a essa pessoa. Isso decorre da necessidade de compensação, portanto da necessidade de justiça. Por outro lado, porém, também nos impele a vontade de sobrevivência e extermínio. Queremos impedir que o outro nos torne a ferir e causar danos. Ao nos vingarmos, ultrapassamos a necessidade de compensação e justiça e causamos mais sofrimento e dano ao outro do que ele nos causou. Mas o outro também quer vingança e assim o conflito entre nós nunca tem fim. A justiça torna-se aqui um pretexto para a vingança. Em nome da justiça faz-se valer a vontade de extermínio. É exatamente isso aí. Vontade de extermínio que aparece na palavra, vontade de extermínio que aparece no ato, que aparece na agressão física. Essa é a vontade de extermínio. E que é a base dos nossos grandes conflitos familiares
e os grandes conflitos entre nações e entre grupos. Que é a base desse conflito de agressões que tem dentro do lar. É essa vontade de extermínio. E aí você vai querendo. E tanto é verdade que você pode olhar que em qualquer processo que a gente tem, a gente cria uma briga dentro da nossa cabeça. Repara quantas horas a gente gasta arquitetando brigas e falando para a pessoa e complementando aquilo que ela disse. Ah, se ela me dizer isso assim, assim, eu vou falar isso assim, assim. Ela me disse isso assim, assim, eu falo isso assim, assim. E o conflito está estabelecido. E o conflito não tem perdão. Quando você pergunta para a pessoa, tá bom, o que a pessoa tem de fazer para que você perdoar? Ela não sabe falar. Porque ela não tem essa hipótese. A hipótese é do extermínio. Ok? E esse extermínio está dentro da nossa alma. Todos os seres humanos. Agora, se nós tomarmos consciência, nós podemos ordenar esse processo em nós. Ok? Oi, Maurício, Rodrigo de Goiânia. Esse processo de extermínio aí, ele se dá no mundo material e assim, a gente está falando do mundo simbólico também, né? Ele se dá no mundo simbólico. Por exemplo, hoje no Brasil, a gente vê a questão das redes sociais, por exemplo, pessoal com a questão relacionada ao homossexualismo. Então existe também essa vontade de extermínio, por exemplo. Só que, como o conteúdo constela, a gente vê muitas vezes recair na própria família das pessoas que veementemente não defendem. Sem dúvida. Quer dizer, enquanto a gente não der direito às minorias, nós sofremos dentro do nosso próprio lar ou dentro do nosso próprio lar as oposições provocadas pela minoria. O dia que a gente abraçar todas as minorias, dando igualdade de expressão para todas elas, então, consequentemente, e dando igualdade de direitos, consequentemente, nós teremos condições, então, de modificar o nosso meio social. Muito bem. Alguma pergunta? Não, sem perguntas. Beleza. Pessoal, semana que vem nós vamos continuar aqui para estudar essa vontade. Eu queria que vocês fizessem o exercício interior. Quais as pessoas que você tem vontade de extermínio? Faz uma lista. Tá? E faz um estudo do porquê. Aí semana que vem eu vou pedir para trocar as listas. Tá bom? Então olha aí, a vontade de extermínio. Faça um estudo da vontade de extermínio e a boa consciência. Os conteúdos que a gente muitas vezes se fixa. Olha onde está a boa consciência. Ok? E semana que vem a gente volta a falar sobre isso. Tá ok? Então vamos lá? Vamos terminar? O pessoal da TV Ibis, o exercício também é para vocês, hein? Faça a lista aí, para a gente poder conversar semana que vem. Pessoal de Brasília. Então quero agradecer a todos. Boa noite, pessoal da TV Ibis. Boa noite, pessoal de Brasília, de Goiânia. E vamos fazer a nossa prece. Antes de fazer a nossa prece, a Vânia queria fazer um recado aqui, que ela está querendo fazer uma campanha. É a pidona do grupo. Boa noite a todos, meu nome é Vânia, eu coordeno o programa de assistência aqui do Ibis, Goiânia, e a gente faz um trabalho, última terça do mês, a gente sai, visitamos 8 lixões, e depois a gente faz um trabalho com um morador de rua. Então, quando vai se aproximando agora o frio, quando a gente chega, ele já chega assim, trouxe uma coberta, tem um paletó, e aí eu estou pedindo a vocês que a partir dessa semana a gente possa, porque para mim comprar no preço de atacado, o de solteiro é R$13,99, R$14, e o de casal fica R$17. Aí a gente comprar o fardo fechado, 50, pelo menos 50, que fica esse preço. Se eu comprar separado, fica mais caro, né? Então a gente tem que juntar o dinheiro. Eu lá no Tecidos Tita tenho a inscrição do Ibis e a gente compra esses cobertores.
a gente tem que ter no mínimo uns 300 cobertores. Porque, assim, igual eu estava comentando com o Maurício hoje, esse mês a gente notou que o morador de rua não é só mais aquele viciado em crack, aquele viciado em droga. Hoje nós temos famílias inteiras morando na rua, com criança, com filho, porque ele está na rua, por quê? Porque o marido ficou desempregado, a mulher ficou desempregada, e eles não têm como pagar um aluguel, um lugar para morar, então eles moram na rua. Então não é viciado em droga só que hoje mora na rua, é gente necessitada de todo o nosso carinho, com crianças, bastante crianças, neném, tem nenenzinho de 1 mês, nós encontramos vários nenéns na rua com a família. Então, assim, eu peço a ajuda de vocês para que a gente possa, no mês agora, no dia 28 de maio, nós vamos fazer a visita, que a gente já possa levar um pouco dessas cobertas e desses paletós. Não. Tá lá? Pessoal, é o seguinte. Quem tiver cobertor que queira doar, a mesma coisa, pode mandar. Então, quem for de fora quer mandar, pega o endereço do IBS e manda. Certo? Porque a gente está fazendo a campanha para todo mundo. Quem não puder, quer mandar recurso, já manda aqui, manda para a conta do IBS, que a Vânia vai comprar, depois a gente apresenta para a própria internet a prestação de conta para a gente comprar esses cobertores. Então vamos fazer a nossa prece final? Vamos lá? Podemos? A vontade de extermínio aí, pode. Ou vai precisar vou matar um aí para poder rezar. Vamos lá? Senhor Jesus, nós te agradecemos a tua bênção, te agradecemos a oportunidade e te agradecemos por tudo que recebemos nessa noite. Graças te damos, que assim seja. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org